olhando uma figura que chama atenção, porque ela tem ela mostra que é pelo campo elétrico que as abelhas chegam no néctar das flores para polinizar elas. Né? Dá uma olhadinha que estão emitindo campo elétrico. Então, o campo elétrico do néctar das flores está orientando as abelhas a chegar até ele. Isso nos leva a uma questão, né, de se perguntar por que o néctar gera campo elétrico. Essa figura aí da página 365, porque ele tem cargas elétricas. Então, quando você tem cargas elétricas num corpo carregado, na esfera de Van der Graaf, que a gente vai dar um catavento lá, qualquer hora para conhecer, né, quando pudermos, mesmo que seja no ano que vem, para vocês verem lá a esfera de Van der Graaf, que é carregada, né, pela superfície dela, e as cargas ficam passando ali na superfície, né, circulando na superfície. Lembrando que o Tesla, ele já demonstrou que as cargas elas ficam só na superfície, não adentram, não penetram o condutor. Aí mesmo que ele seja condutor, beleza? Então a gente falou de condutor e isolante, certo? Numa última aula. E então carga elétrica na superfície do condutor. Desse modo, tem algumas relações e com isso, né? Por exemplo, tem um gráfico que a gente vai estudar do campo elétrico dentro do condutor. O campo elétrico dentro do condutor é zero por causa disso. Beleza? E conforme vai indo para longe do condutor, diminui ele. Então, por exemplo, volta no Van der Graaf. Quanto mais longe você está da esfera, dá para sentir efeitos dela atraindo a pele do seu corpo, cabelos, levantar, ficar arrepiado. Esses efeitos não sente, né? Quando você está longe, só de perto. Isso condiz com um gráfico do campo elétrico. Beleza? No condutor, gerado por ele. A partir de onde? Da superfície. Dentro do condutor é zero. Beleza? Então, quem mostrou isso foi o Tesla. Então, isso tá, pessoal, muito, ligado, né, aos condutores, né? Então, se você pegar um fio de eletricidade, um fio de corrente elétrica, como esse cabo de fibra ótica da NET, claro, né? Ou o carregador do notebook, ou o carregador de celular, né? Ou fios de corrente elétrica que passam na sua casa, beleza? Os fios de corrente elétrica que nós temos aqui da lâmpada, certo? Então, isso demonstra a corrente elétrica, né, em corpos condutores. Quer dizer, eles são condutores de corrente elétrica, mas o campo gerado por eles é fora da corrente, fora do condutor. Ou, no mínimo, na superfície, não nunca dentro dele, beleza? Então, a gente vai tentar começar a construir o conceito a partir disso, tá? É por isso também que se a gente, por exemplo, se envolve num acidente, vamos supor, você para no carro, cai o fio em cima do carro, não tem nada mais para fazer, né? É certo falar isso? Porque a única coisa que a gente pode fazer é desligar a energia para evitar a sobrecarga de energia. Bom dia, tudo bem, Rodrigo? Beleza? Para evitar a sobrecarga de energia ali dentro. Desliga a energia, tá? Porque você não pode nem se mexer. Se você levantar o pé, você já recebe uma descarga por causa da DDP, né? Da diferença de potencial entre o seu corpo e embaixo de onde você está. No caso, o carro é o condutor, ele é metálico, né? Então, entre os dois terá uma DDP, que é a tensão de passo, né? Chamada de diferença de potencial ou tensão de passo. Tem até um simulador no PET que mostra isso, né? Quando, por exemplo, você está andando e ocorre essa tensão de passo, que é a DDP entre você, os seus pés e o condutor que está embaixo de você. Beleza? Então, quando tem essa diferença de potencial, você vai receber uma descarga, ou seja, a corrente elétrica entra no seu corpo.
Lembrando que o seu corpo também é um condutor, então ele também recebe e envia para frente a corrente elétrica que circulará por ele, certo? Ele faz isso também, o seu corpo é um condutor, né? Beleza? Então, para evitar isso, a gente fica paradinho, quietinho dentro do carro para não descarga passar pelo nosso corpo. Beleza? Aí a primeira coisa, desligar a energia dos cabos. Quem vai fazer isso é a Defesa Civil, né? Ou a Polícia Civil, chamar a Defesa Civil para fazer isso. Se você não sabe o número da Defesa Civil, eu posso até colocar daqui a pouquinho no chat, tá? Alguns números assim, que ele pode utilizar, né? A gente pode, né? Tem que precisar isso no dia a dia, né? E beleza, é bom. Então, aí desliga a energia, fecha o circuito, deixa de ter corrente elétrica, fica paradinho para não descarregar, não dar tensão de passo entre o seu corpo e o condutor que está embaixo de você. E pela gaiola de Tesla ou gaiola de Faraday, né, que são o mesmo fenômeno, a carga elétrica ela se encontra na superfície, ela não adentra o condutor. Então, apesar do carro ser metálico, não entrará corrente elétrica por ele, beleza? E nem pelo seu corpo se você ficar quietinho, tá bom? Pessoal, isso é só para mostrar uma forma de ver o que o Tesla achou da gaiola de Tesla ou gaiola de Faraday, beleza? Então, a corrente elétrica, ela gera um campo elétrico em volta dela. Esse campo elétrico, ele é para fora do condutor, ou nunca dentro dele. Quando a gente fala em potencial elétrico, que é o que a gente tem nas casas, nas tomadas, é igual, porque o potencial elétrico tem uma ele que gera o campo, porque você tem que ter uma tensão entre dois polos, né? Um positivo e um negativo. Tá bom? Tudo bem? Então, é ele que gera o campo. Se tem uma tomada na sua casa e tem a usina hidrelétrica lá, tem a DDP entre os dois. Tem a tensão entre a usina e a tomada da sua casa, certo? Aí, entre os dois tem essa tensão, beleza. É graças a essa tensão que tem um campo, que tem um campo elétrico passando pelo fio, né? Entrando por esses fios aqui. Então, é graças à tensão que tem, não sei se vai dar para ver, né? Parece que não, mas tudo bem, né? Vocês viram que tem carregador, tem modem, algumas coisas. Então, que tem campo elétrico ali, em todos eles. Esses equipamentos de informática, inclusive, todos têm um campo elétrico. Graças a DDP entre as estações, as subestações de distribuição e a tomada da sua casa. Que essa DDP ela pode variar de alguns milhares de volts, até que quando chega na porta da sua casa, está em 110 ou 220 volts, beleza? Campo elétrico está sendo gerado por causa dessa DDP aí. E o campo elétrico, ele gera uma força elétrica. Então, voltando no chat aqui, a voltagem ou a tensão, que é a mesma coisa, ou a DDP, aí vocês podem estar anotando no caderno, é o que gera o campo. E o campo é o que gera a força, beleza? Força elétrica, e assim a força gera a corrente. Então precisamos ter, deixa isso anotadinho, tá? Beleza? Que isso é meio que um passo a passo do que tem aí. Então, o campo elétrico, que é o tema do Pítada, né? Ele começa a surgir, turma, da voltagem ou da DDP. Então, por isso que a gente não pode alterar, por exemplo, a DDP, né? Quando a gente tem que ficar esperando. E o campo, então, ele gera uma força. E para ter o campo, então, a gente precisa de uma DDP. Tem que ter uma tensão positiva e uma negativa, ou uma diferença de potencial elétrico, positivo e um negativo, certo? O positivo é igual a uma pilha. A pilha tem um polo positivo e um negativo, né? Deixei as minhas embaixo, mas tudo bem. Se você tiver uma bateria de celular que você não usa mais, desmonta ele e abre, você vai ver a bateria ali dentro. Não tá aqui, não, mas tudo bem. Não.
é que, no caso aqui, ó, esse celular, né? O celular aqui tem uma bateria aqui dentro que é igual tem um terminal positivo e um negativo. Beleza? Tem um polo positivo e um negativo aqui, certo? Então, a mesma coisa, uma bateria de carro tem um mais e um menos. A tomada da sua casa tem um mais e um menos. Beleza? Os equipamentos eletrodomésticos que tem em casa, mais e um tem um positivo e um negativo. Tem 2 terminais. Então, nesses terminais vai gerar um campo elétrico entre os dois, por causa da DDP entre os terminais mesmo, né? Então, gera um campo elétrico, beleza? Certo? Tudo bem? Então, tem a corrente elétrica, tem a DDP, tem o campo elétrico e com o campo tem a corrente elétrica. Aí, o que a gente vê ali na força elétrica? Agora que o campo, ele gera uma força elétrica, né? Não sei se eu tinha falado disso com vocês, mas se você pegar um canudinho e esfregar assim no cabelo, ou na pele mesmo, ou numa régua, né, de plástico, pegar uma régua assim e passar, você vai ver a eletrização, né, a passagem de cargas elétricas, por exemplo, do seu corpo, da pele sua, para essas substâncias, plástico, o do canudinho, né, que é igual o da régua. E a sua pele vai ficar positiva, vai perder cargas elétricas negativas, e a substância vai ficar positiva, negativa, vai receber cargas negativas. Então, esse é o comecinho do estudo do campo elétrico, né? Porque quando eletrizamos um corpo, carregamos ele por atrito, por contato, por indução, que são as formas que nós estudamos, a gente está fazendo ter uma DDP entre os dois corpos. Então, vai ter um potencial positivo e um negativo. Aí vai ser igual a pilha, né? A pilha não é um negativo e um positivo. A bateria, celular, carro, carregador de notebook, né? Um positivo e um negativo. Então, assim, a gente vai sempre ter um mais e um menos aí. Beleza? E nos fios que ligam as tomadas da sua casa. Então, entre o mais e o menos, turma, vai ter um campo elétrico, certo? E esse campo elétrico, então, o que ele vai fazer? Vai conduzir a corrente elétrica por ele pela força. Beleza? Então, voltando à sequência ali que nós vimos, quando carregamos 2 ou mais corpos, eletrizando ele, formamos um dipolo, né, que é um terminal positivo e um negativo. Beleza? Estou no chat. Volta um pouquinho no chat para vocês verem aqui, ó. Formamos um dipolo. E esse dipolo, ele tem um terminal positivo e um negativo. Aí no terminal positivo vai gerar energia elétrica e no terminal negativo vai receber. Então, mas isso a gente volta numa outra aula, tá bom? Então vai ter um campo elétrico ali entre positivo e negativo e campo elétrico entre 2 corpos carregados ou um corpo positivo ou negativo e um neutro, né? Pode ser um corpo carregado só e um neutro, né? Vai ter um campo elétrico, beleza? Mas nem sempre vai ter a força elétrica, porque para ter uma força precisa de um outro corpo carregado, tá? Para você pôr junto dele, certo? Então, na experiência do pêndulo, só tem o canudinho de plástico atrair a esfera de metal. Se a esfera tiver neutra, aí vai ter um campo elétrico em volta da esfera, né? E aí, como vai ter uma carga elétrica mais próxima da bolinha de junto do canudinho, né? Aí o campo elétrico vai estar virado, né? Para fora, no caso, porque o canudinho, o canudinho fica positivo, né? Como a gente viu, ele gera um campo elétrico para fora dele. Aí ele vai gerar um campo elétrico e quando chegar esse campo elétrico na bolinha de metal,
atrairá a bolinha de metal. Beleza? Se a bolinha estiver eletrizada, aí vai ter uma força. Quer dizer, além do campo, se a bolinha tiver uma carga elétrica também, ela vai receber uma força em cima dela, sobre ela, que vai mover ela. Beleza? Então, uma fonte só, um corpo carregado, ele pode gerar, ele tem um potencial. Beleza? Voltando no chat aqui. Volta no chat para vocês verem, tá? Um corpo carregado, né? Uma fonte, beleza? Ela terá uma potencial elétrico. E não é bastante para ter energia elétrica circulando ali, corrente elétrica, isso não basta, né? Um corpo só não faz corrente de elétrons, né? Não vai ficar gerando elétrons. Você tem que ter outro corpo. Um corpo, uma fonte é um potencial. Beleza? Ele pode estar carregado, positiva ou negativamente, beleza? Esse final aqui, positivo ou negativamente carregado. Um corpo só não faz girar elétrons por aí. Ele só coloca que ele está ali, porque aí ele começa a falar para os outros, olha, eu estou aqui. E aí ele fala que tem carga aqui, tem um campo em volta de mim. Na hora que tiver uma carga carregada, eu vou fazer algo com essa carga. Então, esse princípio, turma, é o da linha de transmissão de corrente, que passa pelas nossas casas, passa enfim, nos fios, nos eletrodomésticos, beleza? É só a partir quando você liga um eletrodoméstico na tomada que tem uma corrente elétrica passando, porque aí vai ter uma força elétrica. Se tiver só a tomada ali, você não vê, né? Sair elétrons não saem elétrons ali da tomada, só se tiver, nesse caso, só o campo. Só vai ter campo ali, não sai elétrons, né? Não sai cargas elétricas, não sai corrente. Da mesma forma, o gerador lá de Van der Graaf não sai carga elétrica dele sozinho, não pula, né? Vai saindo cargas dali, né? Só se te ligar em algo, fazer o contato. Tá bom? Então, só depois do contato é que tem a carga elétrica que vai passar, por causa da força elétrica. Só o corpo sozinho carregado é só o campo elétrico. Beleza? Então, com base nisso, é somente campo elétrico. Quer dizer, tem um potencial e tem um campo elétrico. Certo? A gente ainda está na página 367, tudo bem até aqui? Então, o campo, turma, é de um corpo sozinho. O corpo está sozinho, ele faz um campo. Para ter uma energia elétrica realmente circular ali, precisa de contato, ligação com outro corpo, beleza? E ele tem que estar carregado também. Por quê? Porque tem uma DDP, né? Uma tensão entre os dois. Aí forma um terminal positivo e um negativo. Volta para o chat aqui. Quando tivermos um terminal positivo e um negativo, precisa deles para ter força elétrica, ou precisa deles para ter o corrente mesmo passando, né? Forma um dipolo, que nós falamos, beleza? E o dipolo forma a corrente da força elétrica. Certo? E aí, turma, tem como uma pilha gerar corrente elétrica assim de lâmpada de um circuito sem pôr ela em contato com o polo positivo e o negativo do suporte delas, que tem um contato por sua vez com os fios? Dá para gerar corrente? Não dá, né? Sem pôr a pilha em contato com o suporte de metal condutor positivo e negativo, não faz isso, né? Certo? Beleza? Você só fritar uma bexiga, enche ela, aí frita com a sua pele fica positiva, a bexiga é negativa.
beleza? Vamos supor isso, né? Aí você solta a bexiga, ela vai subindo. Quando ela encosta, por exemplo, num pedaço de papel, se ela cair num livro ali, o livro está neutro, né? Você sente isso? Então vai ter uma atração entre os dois. Aí quando encostar, o papel carrega. Ele vai ser eletrizado. E com isso os dois vai ser um positivo e um negativo, que aí vai ficar um positivo e um negativo. Agora você tem um dipolo e você tem corrente passando. Microscópio, que é muito pequena, tipo, tem determinados valores de corrente que de tão baixo a gente tem um susto, né? Uma sensação de um estremecimento bem rápido, a sensação de que se sentiu um formigamento, né? Latejamento da pele, como se tivesse rapidinho acelerado o seu coração, depois voltado ao normal, por causa da capacidade de corrente elétrica que elas estão deixando o seu corpo, né? E isso gera um desequilíbrio de cargas elétricas no seu corpo, o que você pode perceber melhor para uma determinada corrente. Quando a corrente for, por exemplo, 0,001 amperes, ampere medida de corrente é muito baixa, ou seja, né, a gente nem sente isso, que fica imperceptível, né? O 0,001 ampere gera talvez a gente, na verdade, chega a não sentir nada. Quando essa corrente for um pouquinho mais alta, mais forte, de 0,01, a gente já pode sentir, na verdade, um formigamento ali passando, né, local. E se for 0,1, já pode causar, 0,1 não, 001 até 002, 001 até 002, a gente pode ter dificuldade de respirar, se sentir abafado, ofegante, cansado, né? Não puxa o ar direito, tem uma rápida contração muscular, involuntária, né? Sem você querer, né? E são efeitos de uma corrente de 0,01 a 0,02 amperes. Se ela está em 0,02 até 0,1, já pode ter uma fibrilação, que é a interrupção da contração, dilatação do átrio e do ventrículo, que são os músculos cardíacos, né? E eles rapidamente param. Então tem uma fibrilação, mas ela pode passar se a corrente for baixa. E os efeitos da corrente, a corrente elétrica, quanto mais alta, ela vai gerando outros efeitos no corpo, né? Até pode chegar a uma parada cardiorrespiratória, né? Se for entre por exemplo, entre 0,1 e 0,15, né? 0,1 a 0,15 amperes já pode dar parada cardiorrespiratória, né? E 0,15 a 0,2, né, 0,15 a 0,2, já a fibrilação pode ser mais alta, mais forte. 0,2 a 1 pode levar a pessoa a morrer ou causar queimaduras, né? Então, os efeitos dessa corrente que a gente vai percebendo, mas o básico é que tem que ter um positivo e um negativo para ela. Então, se os dois terminais estiverem próximos, o que você faz na eletrização, ou acendendo uma lâmpada, limpando a geladeira, micro-ondas, tá? Então a gente já vai ter uma força elétrica ali, juntou dois terminais, um positivo e um negativo, tem uma força elétrica além do campo elétrico, beleza? O campo só precisa de um corpo carregado, uma fonte sozinha, sem ligação. Com ligação vira uma força. Beleza? E a força conduz corrente, tá? Tudo bem? Por isso que é importante a gente se isolar, né? Quando estamos tomando banho, quando o eletricista está instalando tomadas num prédio que ele está puxando o fio de 110, 220, está segurando os dois juntos, pega o neutro. Tem que ter isolante no corpo, porque o corpo dele é condutor e o isolante ele não deixa a corrente
fechar nele, no corpo. Faz a corrente sair do corpo dele e fecha no chão ou no solo, fora do corpo dele, que tem que ocorrer isso. É para isolar, né? Não pode fechar o circuito. Vocês já ouviram falar de fechar circuito? Fechar circuito é você formar um circuito já só, né? E nesse circuito, se ele tiver ligado a uma DDP, turma, terá corrente elétrica por causa da força elétrica, beleza? Vai ter uma DDP fechada no circuito, tem campo elétrico, força elétrica, corrente. Então não pode fechar o circuito nele, tá? Fechou o circuito, pode sofrer acidentes. Isolante, ele não deixa fechar o circuito na pessoa, especialmente, né? Beleza? Que é o que a gente quer, certo? Então, no finalzinho da 367, tem uma equação para o campo elétrico. Então, voltando aqui no chat, quando tivermos um negativo e positivo, forma um dipolo, aí tem corrente, beleza? O campo sozinho, voltando ao campo elétrico sozinho, o campo é esse elemento que identifica uma carga carregada, beleza? Ele identifica uma carga, quando fala carga já é carregada, né? Então, ela já está em condições de gerar ela já está pronta para fazer uma força se juntar uma outra carga com ela. Beleza? Ela está, tipo, no ponto de gerar uma força. É que eu estou no chat aqui, vou voltar no chat. E essa força, ela é feita a partir da junção de um positivo e um negativo, de um terminal mais e um menos. Então, esse campo, turma, se você juntar essa força, a força precisa de duas cargas, né? Não foi nessa turma que eu dei, mas no finalzinho da atividade de eletrização, de carregamento de corpos por atrito, contato, indução, tinha uma questão, né, que tinha perguntado sobre força elétrica. E a força ali a gente vê que tinha duas cargas carregadas, né? Cargas já carregadas. Duas cargas próximas uma da outra e uma força entre as duas. Então, vocês puderam notar que a força ela depende de duas cargas e uma dentro do campo elétrico da outra, tá? Porque só vai chegar a força na outra se ela estiver dentro do campo elétrico da uma. Tá bom? Então, o campo elétrico de uma gera o campo ali. A força só vai chegar na outra se a outra estiver no campo elétrico da uma. Se ela estiver fora do campo elétrico, nada disso. Tá bom? Aí ela pode estar carregada que não tem força sobre ela ali. Não vai atrair ou repelir, né? Que são os efeitos de aproximar duas cargas elétricas, é atração ou repulsão. Se ela estiver, isso não vai acontecer. Então, dá para usar esse conhecimento até para evitar alguns perigos, né? De tomar um choque, de sofrer um acidente. É você saber que o campo elétrico ele tem um limite, ele chega a um determinado ponto. Quanto mais longe você está da carga, menos campo vai ter, menor o risco de tomar um choque. Porque, só lembrando, turma, seu corpo é condutor, ele também carrega facilmente, se ele estiver dentro do campo elétrico, na esfera de Van der Graaf, né? Se estiver dentro do campo dela, vai ter uma força, vai passar carga, porque tem uma força elétrica entre dois condutores, no caso, vai carregar o seu corpo também, vai gerar uma força, vai passar as cargas elétricas, só que do seu corpo para a esfera, né? Beleza? Então, vai ter, você está perto do campo elétrico da esfera. Você está perto, você já está recebendo a força dela. Beleza? Então, quando você vê se tiver um acidente de curto-circuito, o fio de ficar desencapado, alguma coisa assim, aí ele começar a ficar para fora, assim, ó. Opa, duas vezes aqui. Se ele ficar assim, é que ele está desligado, mas a gente não chega perto para não receber a força elétrica que
coloca carga para cima de nós, porque o nosso corpo é condutor. Então tem que ficar longe, tá? Aí com a força elétrica, com o campo elétrico, né, aliás, se o campo elétrico, se puser uma carga dentro dele, está no ponto de gerar uma força, vem junto. A carga é puxada para junto do campo, como se fosse um buraco negro, né? Só que no caso a gente está falando de um campo elétrico, mas o conceito é muito parecido, porque o buraco negro ele atrai corpos com energia alta, né? Mas da ordem da energia das radiações eletromagnéticas. E um campo elétrico ele atrai cargas elétricas do cotidiano, né? Cargas elétricas como as dos fios da sua casa ou as das substâncias que tenha naquela tabela de eletrização de corpos, atrai cargas elétricas daquela ordem ali, que a gente utiliza nos aparelhos eletrodomésticos, nos fios da nossa casa, né? Para fazer ligação de bateria de carro, bateria de celular, ligação de computador TV, né? Pendrive, ligar a internet do notebook na TV, transmitir um programa da internet na TV, né? Dessa ordem de tensão de corrente elétrica que nós temos, ela já está recebendo o campo elétrico do outro corpo. Então, pois um campo ali, ele já atrai corpos carregados ou que estejam gerando corrente elétrica. O básico é ter uma DDP, tem que ter um positivo e um negativo, tá? Para isso acontecer. Você juntou um terminal com potencial maior e um com menor, você pode fazer isso por meio de fios, por exemplo, fios, né, de carregamento, cabo USB, fios de adaptador, né? Você pode fazer com fios de corrente elétrica, esses fios cabinho. Você pode fazer com eletrodomésticos, com aparelhos assim, né? Com lâmpadas. Beleza? Você tem com pilhas também, né? Você tem um positivo e um negativo, fechou o circuito ali, isso quer fechar o circuito, e o campo elétrico já está atuando, já é a força que ele começa a ter uma força a partir da DDP que se fez ali, tá bom? Só lembrando mais uma vez, então, turma, para ter DDP tem um positivo e um negativo, tem que ter um terminal positivo e um negativo para ocorrer a DDP, senão não, beleza? Senão não tem a força. Então, aqui na página... Aí mais uma, né? 368, estava na 367, então 368 a gente tem um esquema que mostra a linha de força chegando para fora da carga, porque ela é uma carga positiva, então ela tem o que em volta dela? Um campo elétrico. E para completar isso o desenho, a gente ilustra como se tivesse uma segunda carga pertinho dali, que é a representar uma positiva e uma negativa, né? Um potencial positivo e um negativo, e entre os dois vai ter a força, beleza? Então, vejam aqui, ó, carga positiva, beleza? Gera um campo para fora dela. Ó, beleza? Não tem força aqui, não tem uma segunda carga aqui, então não ocorreria a força, beleza? Força, para ter força, precisa ter outra carga. Uma carga só gera um campo. Beleza? A Terra sozinha, ela gera um campo gravitacional, que só é detectado se tiver um corpo como o nosso, corpo humano, junto da superfície, sendo atraído para o centro da Terra. E isso é força. Aí a Terra está atraindo o nosso corpo para o centro, por meio de uma força, mas isso só porque tem o nosso corpo ali. Beleza? Então é o mesmo esquema, ó. Atraiu, aqui a carga negativa, ela vai gerar um campo também, tá? Só que, beleza? Só que aí esse campo a gente vai estudar, turma, que ele é o contrário, ó. Se a carga é negativa, ó, se a carga é negativa, ele está gerando um campo para dentro da carga. Porque se a carga é positiva faz um campo para fora dela, né, carrega,
Lembrando que os elétrons estão saindo daqui, né? Para ela ter ficado positiva, as cargas negativas deixaram ela, então eles estão indo em direção a outro ponto. Aí os elétrons estão deixando ela. Quer dizer, aqui está ficando um potencial maior, né? Potencial de quê? De receber elétrons, né? O potencial de receber está aumentando. Então, o potencial aqui, ele está emergindo potencial. Seria assim, ele está emanando um potencial. Então, ele está emanando um campo elétrico também. Tá? Ele está emanando um campo dele. Foi a carga aqui, aí vai ter dipolo, dois terminais, só que aqui são iguais, então positivo e positivo repele, quer dizer, aí lembra que a força surgiu, né, porque é um dipolo, né, um terminal positivo e um negativo, né, mas aqui os dois é positivo, então tem a força é de afastar, é de repelir a carga positiva. Se for negativo, a força aí sim, força de atrair a carga negativa. Beleza? Lembrando, no experimento de eletrizar, quando duas cargas se repelem, é a força entre o dipolo que faz ela se repelir. É a força entre o dipolo que faz ela ir para longe. Se forem diferentes, contrárias, a força do dipolo faz ela vir para perto. Então, por isso que nós temos o que observamos aqui, beleza? Atração, né? Cargas contrárias à atração. E aqui, a carga negativa é o contrário, ela está ganhando elétrons, está ganhando cargas negativas para dentro dela. Então, o potencial de receber está diminuindo. Aqui é potencial menor, o potencial de receber diminui, né? Receber cargas negativas. Então, aqui, esse é o potencial menor. No potencial menor, então, o campo ele se inverte, porque se no potencial maior ele emana o potencial dele, né? Aqui ele está reduzindo o potencial dele, ou seja, o potencial se contrai. Beleza? Aqui a gente fala que o potencial se contraiu, ou seja, diminuiu, porque a carga é negativa. O potencial diminuiu, fica menor. Então o campo ele se inverte, ó. Tudo bem? O campo ele vai de encontro à carga negativa. Beleza? Campo, carga negativa. Tudo bem? Campo, carga negativa, certo? De encontro à carga negativa. E a força? Depende de ter uma segunda carga para fazer um dipolo. Se pusermos uma carga positiva, negativo e positivo se atraem, né? A força elétrica exercida, ela gera uma corrente, aí vai atrair a carga positiva para junto da negativa. Beleza? Se colocar uma carga também negativa, são cargas iguais. Vai fazer dipolo? Vai, só que cargas iguais geram uma força? Gera. Né? Para ter a força precisa de duas cargas carregadas, né? Mas são iguais, então a força é contrária, é repulsão. As cargas se repelem. Porque a gente fala que eles têm potenciais parecidos, né? Então, o potencial que essa carga tem não vai atrair carga negativa também. Só atrairia carga positiva. Tudo bem? Então, a força é contrária. Beleza? E aqui é o gráfico do campo. Lembra que nós falamos? Se você está... Essa é a distância a partir da superfície, que é da superfície. Aqui é a superfície do corpo. Beleza? No zero. Quanto aumenta a distância da superfície, o campo diminui. Quando está na superfície, o campo é o máximo. Essa hipérbole, ela mostra o quê? É inversamente proporcional. Beleza? No gráfico, então, do campo vezes a distância, que é esse aqui, o campo elétrico é máximo na superfície do condutor. E é zero no infinito, né? Tendendo ao infinito, né? Quando vai mais se afasta do condutor. Aí eu já vou estar colocando essa figura.
E o potencial, turma, é igual, porque o potencial, ele é antes do campo elétrico. Vocês estão lembrados disso? Potencial é antes do campo. Então, o gráfico do potencial vai ser parecido com esse. Como assim parecido? O potencial na superfície do condutor é máximo, e conforme vai para longe do condutor, ele vai se tornando o quê? Vai tendendo a zero, né? Olha, nós falamos em termos de gráfico na matemática tende a zero, quando vai estar para tocar, mas não chegou. Então fala que tende a zero, né? Quanto mais longe. Beleza? Só um instantinho, só. Vamos aqui agora. Que eu vou enviar para o Drive, mas aí não precisa, aqui no Google Fotos já envia, né? Aí eu só preciso do Google Fotos. Mas tem que ver se chegou ou não. Acho que não. Livraria não tá. É screenshot, tá certo. Tudo bem? Aí na continuação da página a gente vê outros esquemas, outros desenhos que ilustram este campo elétrico e a DDP. Tá? Lembrando, DDP também na superfície é máxima, e quando chega mais longe é zero. Quando está dentro do corpo é o que? O campo elétrico. Qual que era o campo mesmo? Quem que lembra? Campo elétrico dentro do condutor e a potencial elétrico dentro do condutor. Gaiola de Tesla, gaiola de Faraday. Carga elétrica fica na superfície, não adentro do corpo. Logo, campo dentro do condutor é zero, né, pelo gráfico. Certo? O que seria campo realmente ele não tem. Então, é a mesma coisa. Então ela este campo gera uma força para fora, vai repelir, né? Vai pôr a carga positiva para longe. Se for carga negativa, é o inverso. Ela tem pouca condição de receber carga negativa nela, porque é a carga negativa que circula, certo? Ela tem poucas formas de receber, então o campo ele diminui. Isso indica uma diminuição ou contração do campo, quer dizer, ele está encolhendo. Se for uma carga negativa aqui, que o campo entra nela também, elas não vão ser atraídas. Né? A força aqui ela vai repelir a outra carga negativa. Se colocar uma carga positiva, que o campo é na mesma linha dessa, né, vai atrair. Então, vai gerar uma força que vai atrair, desse campo aqui, vai atrair a outra carga, se ela for positiva nesse caso, tá? Contrária a essa, né? Negativa, positiva, a gente vai ter isso, repulsão. E aqui, como que ocorre? Ó, positivo, as linhas de campo saem dele, negativo entra. Então, tem uma força elétrica daqui para cá, força atração, né? De atrair. Essa força vai ser de atrair. Beleza? Vai ser uma força de atrair. Então, essa carga está recebendo campo da positiva, então ela vai ser atraída. Essas duas são positivas. Positiva e positiva se repelem. Ó, os campos são contrários, vai repelir. Tá? Aí essa carga gera uma força contrária. Beleza?
Sistema de cargas pontiformes, turma, que é uma forma de a gente estudar, decompor o campo, né? Quando tem campo em mais de um sentido, achar um campo final. Aqui dos dois o resultante, a gente faz essa conta, né? Então dá para fazer por um triângulo retângulo. Triângulo triângulo retângulo mesmo. E teorema de Pitágoras. Beleza? Aí tem um enunciado aqui, né? O vetor campo elétrico resultante em P é a soma vetorial dos vetores campo elétrico produzidos individualmente pelas cargas Q1, Q2, Q3, que são essas aqui, ó, Q1, Q2, aqui não tem Q3, pelo que eu estou vendo, né? Ah, não, tem essa aqui é em outro desenho, mas tá bom. Então, essas duas cargas, uma gera um campo, né, em linha reta, beleza? Campo para fora dela, né, porque a carga é positiva. A outra é negativa, campo para dentro dela, está recebendo. Ou seja, o campo está encolhendo, né? Quer dizer, ele está diminuindo, ela não tem muita forma de receber mais elétrons, né, nela. Então, com esse campo para fora e esse para dentro, tem um campo resultante aqui nesse ponto. Que a gente, se você faz um triângulo retângulo, dá para achar esse campo. Mesma coisa aqui, ó, carga positiva e mais. As duas positivas, o campo é para fora. Desce e desce. Beleza? Se nós prolongarmos, né, o final deste vetor e prolongarmos o final desse vetor paralelo ao outro, né, de modo que seja paralelo ao outro, a gente chama soma de vetores por polígono, né, ou gráfico, forma gráfica ou forma do polígono, isso. Que é prolongar o final de um vetor numa reta pela régua que seja paralela ao outro vetor que está concorrente, né? Então, o final desse vetor paralelo ao outro vetor fica assim, e o final deste vetor, de modo que é paralelo ao outro vetor, fica assim. Na junção, aí a gente vai ter a junção dos dois vetores, não vai? Aqui em cima. Aí na junção dos dois vetores é o final do resultante. O resultante vai parar. Beleza? Então, a gente vai ter... pode ser pelo triângulo retângulo ou pela soma de gráfica ou forma de polígono de somar vetores para achar o resultante. Condutor eletrizado, turma. E a continha do vetor resultante, né? A gente acho que não pode, não falamos, né? Teorema de Pitágoras. Tá? Para acharmos o campo resultante, teorema de Pitágoras, se for um triângulo retângulo. Se não for triângulo retângulo, aí a gente vai fazer pela lei do cosseno, né? Que eu vou passar para vocês já. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado, né? Teorema de Pitágoras mais c ao quadrado. Beleza? Que a gente falava como lado maior ao quadrado, né? Igual ao lado menor 1, vamos dizer, um lado menor ao quadrado mais outro lado menor ao quadrado. Beleza? Que pode ser representado assim. Lei do cosseno é quando forma uma figura que você vê que não é um triângulo retângulo e se aplica do mesmo jeito. Você vai pegar um lado maior, eleva ao quadrado, vai ser o lado menor ao quadrado, estou no chat aqui, né? Mais outro lado menor ao quadrado, olha só, mais duas vezes o lado, um dos lados menores, né? Que saiu da correção do corretor ortográfico.
Aí eu tive que voltar. E por que chama lei do cosseno? Porque é o cosseno do ângulo entre os dois lados menores, beleza? Então, eu tenho que ver se eu estou com a internet aqui. Deixa eu ver, eu acho que não agora, mas vocês estão me ouvindo? Se não estiverem me ouvindo, me fala, tá? Por favor. A gravação não pode cair, não caiu. O pessoal ainda está na chamada, me escutam, estão me ouvindo? Eu acho que sim, né? Ou não? Precisa ver se a mensagem está chegando, né? Está carregando ainda. Acredito que deu uma parada, né? Está enviando, já era para ter enviado. Eu gostaria agora da interação de vocês no chat, com a ajuda da Célia. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou carregando figuras aqui, eu estou vendo que não está carregando, acho que a internet parou, ela deve ter caído, né? Para vocês ela está bem? Vocês estão me ouvindo aí? Beleza? O pessoal está aí? Se tiver aí, me fala, hein? Tá bom? Fala alguma coisa, fala um oi, estou ouvindo, não sair. Os meus dados estão cheios, né? Eu tinha até feito uma recarga ontem, isso. E o Skype não toma isso de dados, mesmo que eu estou gravando o vídeo. Então, eu acho que é a internet da meu chip mesmo, da Claro. Eu volto já, tá? Então, tendo em vista o momento que estamos vivenciando. A professora Ana Paula, ela escreveu de matemática e calculadora. A professora Viviane colocou atividades diárias. A professora Dolores colocou. A professora Débora colocou o diagnóstico. A Jailda, jogos educativos. O Rogério, raciocínio. A professora Mônica, calculadora, caridade. A Eva, vídeo, chamada. A Amanda, vídeo, jogos, a Cíntia, quatro numéricos. A Miriam, jogos, a Valéria, vídeo, jogos educativos. Nós temos muita contribuição. Muito obrigada, pessoal. A Inês, calculadora de qualidade. Professora Kátia, material do dado, material informática. Professora Maria da Graça, jogos. Professora Maria Sky, vídeo, aulas, atividades de curso com materiais PDFs, por exemplo. Professora Débora, saudade. A professora Érica, a da Fez, jogos online ou aplicativos como Dragon Lab. Professora Maria Cristina, materiais de apoio, país, cozinha. Bom, nós temos várias contribuições, a gente agradece e a gente tem continuidade, por favor. Muito obrigada a todos. Bom, isso mesmo. Vocês contribuíram bastante, né? Colocaram aí no chat os vários tipos de ferramentas que vocês utilizam, né, de trabalho, bastante ferramentas, né? E, então, assim, dando sequência para o próximo slide, vamos retomar, então, né, quais são esses materiais, ferramentas, né, que nós estamos utilizando ao longo desse período. Então, são eles aí, o currículo paulista, né, o Aprender Sempre,
livro didático, o nosso currículo em ação, né? O currículo em ação aí o EMAI, o currículo em ação ele envolve o EMAI, o LCC, né? E o São Paulo da Escola, mas aqui o nosso foco é o EMAI, as ferramentas, né? O Centro de Mídias, o CNC, né? O CAED, que é outra ferramenta muito importante para nortear o nosso trabalho, a sondagem matemática e as trilhas de aprendizagem, também é um material, né, que nós temos aí, né, um material complementar que nós encontramos no anexo do material do EMAI. Nós encontramos as trilhas de aprendizagem. Então, depois disso, né, nós temos que ter em mente que esses materiais é importante, né, são ferramentas importantes para o nosso fazer pedagógico. Ele precisa estar voltado para a nossa proposta pedagógica, sempre pensando, né, no processo de ensino-aprendizagem, com foco na melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. E pensando nisso, nós vamos agora repetir no próximo slide. Pessoal, você está me ouvindo? Os objetivos, né? Como entender os objetivos das habilidades essenciais. Entender como foi a escolha para o trabalho com essas habilidades, né? E o porquê deve ser o foco dessas habilidades no nosso trabalho. E depois nós vamos retomar então essas mensagens já estão chegando para vocês aí, agora está enviando, não? Quando a gente está aqui falando do condutor, indo seguindo um pouquinho para frente, tem um condutor esférico ali, né? Página no finalzinho do 370. Esse condutor ele vai ter um gráfico muito parecido. Se você olhar a parte dele, que é na superfície, né, é máximo. O campo elétrico ali é máximo na superfície dele. Né, igual a gente pode ver aqui. Ó. Então, em um trabalho conjunto entre as equipes curriculares da Coordenadoria Pedagógica COPED, os PCNPs, professores da rede, foram selecionados essas atividades a partir de análise. Depende da internet, né? Quer dizer que a internet caiu. Né? Na primeira série. Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Gente, na segunda e terceira série do ensino sem médio. Câmera. Dos resultados de tarefa 19 e da avaliação diagnóstica, essa Tá daí, ouvindo? né, Beleza. já está sendo aplicada da DE, que vocês fizeram lá em 2020. Os alunos fizeram em 2020. Então, a secretaria, então aqui na superfície do condutor, o que ela fez? Ela realizou esse levantamento. Só um instantinho, tá, turma? Quais seriam as habilidades a ser trabalhadas durante o ano letivo. Agora eu vi o crédito já tá. Os tempos de 2020 e 2021. Então, nós precisamos entender qual foi esse processo, né? A priorização curricular, ela vem da compreensão de que estamos vivendo uma situação excepcional, a qual impactou já tô virado o tempo pedagógico de vocês, professores, né, com os estudantes. De vocês está caindo também. também. Aprofundou as desigualdades. Então, neste contexto, se a gente fizesse no Meet, talvez, que a escola não vai concordar, né? Mas no Meet não fica assim. Porque o Google ele tem dados de vídeo gravado, live, chat, foto, arquivo PDF. Aqui o Skype eu acho que dependendo porque a conta do Google, né? O Google Meet é ligado à conta do Google. O Skype é uma conta sua, né, pessoal. Ele não tem um suporte assim, né, para ficar numa chamada com muitas pessoas e tal. Autonomia para promover a consolidação dessas habilidades. Se vocês puderem esperar, pessoal. Assim como ir além delas, né, de acordo com o desenvolvimento. Esperem só um pouquinho para a gente ver se volta, tá? Cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. A gente tem que trabalhar de
forma, voltou. sejam alcançados Não, a câmera... seja coerente e eficaz. A câmera ela não está agora. Então, Mas, ó, quem tiver na página, é igual o gráfico que eu pus. Condutor na superfície, o campo é máximo. Dentro da esfera é zero. Tá? Não é os pontilhados que tem em cima, que você vê na parte de cima, tá? Campo dentro da esfera condutora é zero. Ela é representada pela linha que está em cima do raio, tanto que ela está mais grossa, né? Depois eu ponho essa foto aqui para vocês, a linha está mais grossa. Então, não, o campo ali é zero, tá? E quanto mais longe, o campo diminui, porque é o inverso da distância, tá? Isso nos faz poder escrever essas expressões que eu pus no chat, turma. Quando voltar à internet, vocês vão ver elas aí, que é o campo no interior da esfera é zero, na superfície exatamente dela é K, que é R quadrado, que é K é a constante do vácuo, né, que é uma constante que calcularam para identificar a força entre duas cargas de um coulomb separadas por 1 metro, ou seja, a proporção fundamental que pode ter entre duas cargas, né, entre duas cargas valendo 1 cada, né, de 1 cada uma. Então, a constante é a proporção fundamental. O que é a carga da fonte. E dividido pelo R, o que é o R? Raio ao quadrado, é o raio da esfera condutora. O campo no exterior é KQ sobre Dzinho, e o Dzinho é a distância a partir da superfície da esfera condutora, que é outra coisa, aí você está para fora do campo, certo? Campo fora do campo, a distância aumenta, o campo diminui. Beleza? O campo vai diminuindo. Tinha uma figura muito legal aqui de uma apresentação artística com o princípio da blindagem eletrostática. Veja ele, já que a gente não está podendo ver agora, vê ele no finalzinho da página 370. É muito legal o que é feito aí na blindagem eletrostática. A pessoa se reveste de silicone, PVC, túnica de borracha mesmo, de isolante elétrico, né, de tensão, de linha de tensão. Então, ela se reveste de poli-PVC grosso, né, bem grosso, de isolante. E aí o raio elétrico, né, ele não entra no corpo da pessoa. Tem um pouquinho de raio entrando por cima, né, na cabeça tem um pouquinho, na mão, mas o raio não entra no corpo da pessoa. Ele isola as cargas elétricas de entrarem no corpo dela. Né? Isso se chama blindagem, né? Quando nós temos um condutor, as cargas ficam na superfície dele. Aí, no caso, é isolante, né? Então, as cargas não penetram no corpo dele. Se fosse condutor, aí entraria, né? Se não tivesse o isolante, entraria, mas ficaria na superfície. Beleza? Ela fica na superfície. No caso do nosso corpo, isso já é bastante para ela atravessar o corpo nosso. Né? Se for revestido de isolante, se tiver substâncias isolantes em volta, as cargas elétricas não penetram. O princípio da grande aplicação na tecnologia da eletrônica, né? Eu estou lendo, tá? E é utilizado sempre que se deseja isolar dispositivos sensíveis a campos elétricos. Esses dispositivos são envolvidos por uma blindagem eletrostática, na qual as cargas se distribuem não afetando o funcionamento do aparelho. Beleza? Então, mesmo telas metálicas eletricamente isoladas da Terra, né, se isoladas, tá, turma? Precisa ser isoladas da Terra, quer dizer, não pode ter um fio terra ligando as telas metálicas, os condutores à Terra, né? Senão vai descarregar pela eletrização, né? Como nós estudamos, as cargas elétricas vão deixar sair a tela e entrar na Terra. Se tiver cargas negativas a mais na tela, certo? É carregada negativamente. Ou se tiver mais cargas positivas a mais na tela, as cargas negativas saem da Terra e entram na tela. Certo? Mas, de qualquer forma, terá essa passagem, se for isolada. Se não for isolada, não penetra. Se, por exemplo, não estiver isolada,
não penetra. Se não tiver contato com a Terra, não penetra. Na Terra, as cargas ficam na superfície, né, por fora do condutor. Então, a gente chama isso de blindagem eletrostática, né? Uma pessoa que não esteja isolada na Terra, mesmo assim, se cargas elétricas percorrerem o corpo dela, não penetrarão o corpo da pessoa, né? É claro que isso é uma coisa artística, porque para uma pessoa não ter contato com a Terra nenhum, né, ficar isolada, isso no dia a dia não ocorre, tá? Somente numa apresentação artística igual a essa, que está no finalzinho da 370, da página 370, né? Quer dizer, uma pessoa suspensa por cabos isolantes, corpos isolantes, totalmente isolantes, né? Ou suspensa, assim, né? Para quando for penetrar corrente elétrica, raios, descargas elétricas no corpo da pessoa, se ela não tiver em contato com a Terra, isolada, as cargas não atravessam o corpo da pessoa, se permanecem na superfície. Então, para termos a blindagem eletrostática, precisa do corpo estar isolado, beleza? Então é isso, turma. Tenta fazer os exercícios e me pergunta se tiverem dúvida, tá? Beleza? Vocês têm o meu WhatsApp. Vocês puderam me ouvir nesse finalzinho de aula? Tem as mensagens que já vão aparecer no chat aí para vocês, tá? Ela é para o desenvolvimento das habilidades sociais não contempladas pela presidência e aulas do centro de mídia. Professor, tchau, até a próxima, turma. Para a retomada, contando com as propostas de atividades no material e mais. Já no próximo slide, nós encontramos os instrumentos de avaliação, né? Então, enquanto aos instrumentos de avaliação, quais são os objetivos das sondagens matemáticas? O objetivo da sondagem matemática é contribuir como um ponto de partida do desenvolvimento curricular e também identificar os saberes dos estudantes quanto à compreensão, né, deles do sistema de numeração decimal